Olá, Olá! olá, Boa boa noite, tudo bem? noite. Bem, Célio, Tudo bem, obrigado. estás-me Por aí, a tranquilo? ouvir bem? Estou muito bem, muito bem. Então, deixa eu só aqui convidar as pessoas para entrar. Ok. Costumas ter uma média de quantas pessoas a assistir às tuas lives? Depende. Ok, Vai depender. Mas pronto, já estamos no ar e vou mandar aqui o convite disponível. Podem entrar. Como é que tu estás? Estás bem? estou muito bem, com boa energia. Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver agora que horas são. Ok. Mas nós vamos começando, entretanto, as pessoas vão entrando e mesmo que não entrarem agora, também então vão ter a oportunidade de ver live, não é? Porque nós vamos publicar na nossa página do Instagram e também será publicado no nosso canal do YouTube. Então, as pessoas terão sempre a oportunidade de ouvir e de ver esta conversa com o Célio Mendes. Célio, muito obrigada por teres aceito o convite da Tranangola em estar hoje nesta uma hora com a terapeuta. Como tu sabes, esta rúbrica tem como objetivo informar os ambulantes e todas as pessoas que nos veem sobre temas relacionados com a saúde e bem-estar em geral. Nós assumimos como missão, a Pranangola como missão, partilhar conhecimento, partilhar experiências e dar oportunidade às pessoas de conhecerem outras formas de existência, outras formas de estar na vida e trazer aqui convidados e pessoas que possam agregar valor, que possam contribuir para um despertar e expansão da consciência de cada um que segue a Pranangola e daqueles que ainda irão seguir. Então nós sentimos assim uns missionários cada vez que temos aqui uma pessoa com um conhecimento e uma partilha tão especial que é o teu caso. Célio Mendes, tu és coach nutricional. Exatamente. Bem-vindo e conta-nos um pouco de ti. Quem és tu e o que é isto do coach nutricional? Bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a Pranangola e contigo, Ariana. Bem, eu sou o Célio Mendes, eu entrei para este mundo, digamos assim, da nutrição, um pouco por necessidade, não é? Porque há coisa de 7 ou 8 anos atrás, fui diagnosticado como hipertenso, pré-diabético, com todos os níveis dessas doenças, digamos assim, da abundância. E foi-me dado um ultimato por um médico naquela altura que me disse: olha, o senhor, se não mudar de vida, não terá assim tantos anos de vida. Pronto, e eu era, como costumo dizer, um carnívoro incorrigível. Eu comia todo tipo de carne, bebia todo tipo de bebidas alcoólicas e tive que fazer esta mudança. Na altura não sabia nada sobre nutrição, nem sabia que era hipertenso, mas já o era há um bom tempo. E então foi por aí que houve esta necessidade de começar. E como eu quero ver os meus netos, né? Quero ver e os meus bisnetos, se Deus quiser. Então tive que fazer esta opção e fui cortando algumas coisas, assim, de uma forma empírica, mas depois de alguns, e tinha na altura 130 quilos, né? Agora estou com 95, perdi 35 quilos no processo. Deixei de ser. Como é que se chega aos 130 quilos? Conta lá, qual é o segredo? Olha, comer coisas que não se deve, beber muitas, pronto, todas as coisas, todos aqueles vícios que muita gente tem, não é? O stress, pronto, todo um conjunto de situações. E então, pronto, eu para além disso, ainda tive 3 sustos de AVC, escapei a apanhar o AVC 3 vezes, então
depois dessa altura disse, não, eu tenho mesmo que mudar. E então a minha jornada, digamos assim, para a nutrição começou aí. Comecei por ler um livro, até foi a minha esposa e a minha mãe, que as duas estávamos na altura em Portugal, compraram-me esse livro, do Dr. Joel Fuhrman, que é o fundador deste movimento que é a alimentação nutritária. Pronto, devorei esse livro em menos de um dia e de um dia para o outro deixei de comer carne, peixe e 7 anos depois estamos aqui. Pronto, essa é assim de uma forma muito resumida. Depois, ao longo desse percurso, formei-me com o Dr. Joel Fuhrman. Ele está nos Estados Unidos, terei uma formação de estudos nutritários e ciências da nutrição. E pronto, decidi enveredar por este caminho para passar a transmitir também essa mensagem de esperança, de alertar as pessoas da necessidade de termos um estilo de vida diferente, não é só a questão da alimentação. E pronto, sinto-me um pouco, como disseste há pouco, um missionário para passar esta mensagem de boa nova, uma mensagem de esperança, de que não há necessidade de termos as enfermidades e as doenças que muitas pessoas têm hoje em dia. Então estamos aqui. O coach nutricional, pronto, é um pouco este trabalho de sensibilização, de tomada de consciência, não só da parte nutricional, dizer o que é que se deve comer, o que é que não se deve comer, mas também dar aquele apoio, aquele suporte moral e emocional, no sentido de as pessoas saberem o porquê de estarem nessa condição e como saírem dessa condição. Portanto, é um trabalho também, um pouco como tu fazes, um trabalho holístico, não é? Que é abrangente. Ok. Mas conta-me um pouco ainda mais, porque este médico é nutricionista, portanto, é especialista nas ciências da nutrição e ele dá formações, é isso? Sim, ele neste momento até já está reformado, ele é um médico americano, mais de 30 e tal anos que ele fez isso, é medicina familiar, a cura através dos alimentos, a cura natural através dos alimentos. Portanto, ele utiliza um regime alimentar ai, caramba, eu acho que vou ter que tirar aqui. Desculpa. Sim. Não, estás à vontade. Pois. E então, eu espero que não caia aqui. Eu mudei. Pronto. E ele já curou muita gente, não é? E utiliza um protocolo nutricional apenas. Portanto, e o tipo de alimentação nutritária é um tipo de alimentação que serve para todos, não é? Para todo o tipo de doenças, porque segundo ele, e isso não só segundo ele, mas também segundo muitos estudos científicos comprovados, uma alimentação à base de vegetais essencialmente integrais e crus, e com sementes e outros alimentos de origem vegetal, serve para tratar praticamente todas as doenças, porque a gênese da doença está, ou da maioria das doenças, pelo menos 95%, está na inflamação. Portanto, podemos depois entrar um bocadinho mais a fundo aí, se quiseres, mas pronto. Assim, em suma, a linha dele. É uma linha natural, não usa medicamentos, usa os alimentos como medicamentos. Ok, bom. Olha, e diz-me uma coisa, disseste que perdeste 30 quilos, em quanto tempo é que tu perdeste estes 30 quilos? Quanto tempo é que demorou? Bem, os primeiros 15 quilos foi num mês e meio. Uau. Eu fiz um detox mesmo radical e, como disse, do dia para a noite, foi mesmo literalmente do dia para a noite. Cheguei, tirei tudo o que estava no frigorífico, disse, não, agora vamos pôr os alimentos que o Dr. Fuhrman recomenda, e segui à risca, pronto, e perdi. E automaticamente, logo na primeira semana, senti uma diferença no corpo a desinflamar, que foi o principal, foi o que me ajudou a manter.
sentir mesmo que o corpo desinflamou, dores que eu sentia há anos, de stress e nas costas, etc. Tudo desapareceu. A tensão também regularizou e desde então o stress também a gente consegue gerir melhor. E foi isso. Os primeiros tempos foram os que perdi mais peso. Depois, ao longo do ano seguinte, cheguei então aos tais 30 e tal quilos. Aliás, o ano não, foi em 6 meses. Em 6 meses cheguei e até na altura cheguei aos 90, fiquei mesmo muito mais magro. Agora já ganhei um bocadinho, uns quilinhos, mas pronto, estamos ainda no nível certo. Olha, mas eu calculo que isso também tenha feito bem à tua autoestima, ao sentimento de amor próprio, ou não? Muito, muito. E não só a autoestima, mas também o lado masculino, né, da nossa masculinidade. Todos os homens nesta faixa etária e que tenham sobrepeso, não vale a pena pensarem de que, pronto, nós estamos a falar, eu tenho agora 50 anos, né? Na altura tinha 42 e já nessa altura, pronto, eu sentia o cansaço, o stress, pronto, e tudo isso, ao conseguir reverter, a autoestima levantou muito mesmo, levantou. E esta necessidade, a vontade depois de poder transmitir a mensagem e ajudar outras pessoas também a conseguirem isso. Ok. Então deixa-me ver, do dia para a noite tu pegas e tomas uma decisão, eu vou mudar de vida, eu tenho que fazer qualquer coisa com a minha vida e deixa-me procurar o que é que eu posso fazer, como é que eu posso mudar essa vida. É mais ou menos isso? Pronto, desde muito novo, sempre procurei, mesmo a nível espiritual, sempre procurei um caminho, sempre procurei respostas, né? Então sempre tive esse espírito inquisitivo, o espírito de uma alma livre, né? De querer conhecer a verdade. Então andei aí pelos caminhos da religião, a experimentar várias religiões, a experimentar várias doutrinas. E pronto, não foi difícil para mim esse lado. E depois também sou uma pessoa muito resiliente, né? Quando ponho algo na cabeça, teimoso até, não é? Quando ponho algo na cabeça, e vou até as últimas consequências, não é? Portanto, e aí isso acho que me ajudou bastante a manter aquela firmeza, porque acontece muitas vezes, as pessoas fazem uma dieta, e este é também um paradoxo ou um mito, digamos assim, que as pessoas acham que perder peso é fazer uma dieta e depois podem voltar àquilo que comiam antigamente porque já estão bem. Não. Portanto, aqui a pessoa tem que mudar mesmo radicalmente o seu estilo de vida e os seus hábitos alimentares para sempre. Porque basta voltarmos a comer como se comia antes que os problemas vêm outra vez. Portanto, isto não há volta a dar. Portanto, e é algo que as pessoas muitas vezes não pensam, que há dietas milagrosas ou há pílulas milagrosas. Não há. Portanto, é mesmo um estilo de vida que tem que seguir. E isso existe também muita determinação, muita força de vontade. Com certeza. E, aliás, se a pessoa tiver o seu porquê, não é? Se souber e tiver um propósito, ou mesmo que não o tenha, se, por exemplo, no meu caso, inicialmente foi o medo de morrer. Portanto, e isso foi para mim uma motivação mais do que suficiente. Mas não é preciso ser assim com as outras pessoas, né? As pessoas temos a escolha de dizer, não, vou mudar de vida, e também, se a pessoa não estiver num momento crítico, numa altura crítica, pode ser uma transição progressiva também. Não precisa ser radical. Só que sabemos que hoje em dia, no mundo de que tudo é instantâneo, tudo é imediato, as pessoas querem resultados rápidos e há muitos estímulos, não é? E na internet tem muita coisa, muita informação. Então esta procura da verdade tem que ser mesmo feita da melhor maneira possível. E é também um pouco esse o caminho que eu me sinto na obrigação, com a responsabilidade, que é de partilhar a verdade. Portanto,
Olha, e diz-me uma coisa, e quando tu começaste neste processo, tiveste ajuda de alguém, quer dizer, leste as informações, tiveste a formação, como é que foi esse teu processo? Tiveste um acompanhamento de um coach nutricional ou não? O coach foi mesmo o Dr. Farman, embora que através dos vídeos dele, dos livros, eu tenho aqui, por exemplo, este livro, que é a Super Imunidade. Este do Dr. Farman foi o primeiro livro, foi este que mudou a minha vida. Este, tem um outro dele que é Comer para Viver. Portanto, e mais hoje em dia com o YouTube, principalmente com o YouTube, né, os vídeos, nós sentimos mesmo a comunicação quase que como se a pessoa tivesse a falar connosco diretamente, não é? Uhum. E depois, pronto, e no início para mim foi o suficiente. Portanto, eu para além dele depois consumi, fui aprendendo com outros especialistas e entrei neste mundo do plant-based, né, do veganismo, e explorar todas essas vertentes. Pronto, e a mim o que me ajudou foi essencialmente isso, saber que há uma comunidade de pessoas, ainda que não aqui perto de mim, mas a nível mundial, que também estavam como eu e que conseguiram dar a volta à sua vida. Portanto, isso para mim foi conseguir tirar daí a energia e a força para continuar, né, e manter-me firme nesse caminho. Olha, eu sei que tu praticaste desporto, certo? És um desportista ou és um desportista? Como é que é isso? Conta lá. Eu joguei futebol, olha, vivi em Portugal a minha infância, saí daqui de Angola com 6 anos, fui para Portugal, joguei lá futebol, fui depois para Macau também, estudar e viver e trabalhar, também joguei futebol, pratiquei uma série de modalidades, mas o futebol foi o que eu joguei de forma semi-profissional. Pronto. E hoje, ainda hoje, pronto, vamos fazendo algum exercício, não tanto quanto queríamos, mas pronto, ou da forma regular que seria o ideal, mas sim, desporto faz parte da minha vida, sim. Okay. Mas tu vês isso, como é que tu vês esta questão da nutrição e do desporto? Como é que isso se interliga? Um desportista pode ser vegetariano, vegano, naturalmente? Ou não? Ou não aconselhas? Aconselho perfeitamente. E também, se calhar, aqui desmistificar um bocadinho esta questão do ser vegano, porque o vegano é um nome, pronto, que as pessoas utilizam, que há conotações com a parte da consciência, da defesa dos direitos dos animais, etc., o ativismo. Portanto, e muita gente, quando fala sobre o veganismo, não tem conhecimento dessas outras vertentes, não é? A minha vertente é mais da parte da nutrição e a alimentação nutritária tem a ver com acaba por ser a mesma alimentação que os veganos fazem. Portanto, por isso é quando perguntam, vegano. Mas, atenção, a pessoa pode ser vegana e comer batata frita e beber Coca-Cola. Agora, a alimentação nutritária é plant-based, né? Whole food plant-based, ou seja, alimentos essencialmente vegetais e integrais. Portanto, e de preferência biológicos e crus. Também se pode comer alimentos cozinhados, né? E depois há outros tipos de alimentos que também são muito importantes para uma alimentação que não recorra a produtos de origem animal, que são as sementes e os frutos secos, os cogumelos. Portanto, essas categorias de alimentos são muito, muito importantes. Pronto, a parte do desporto é importante, sim senhora, assim como é a gestão do stress, a meditação, não é? Tem muitas coisas que é necessário fazer. O desporto é algo que a pessoa não precisa de grande ciência, e o caminhar, o correr, o dançar, pronto, mexer o corpo, o movimento é essencial, não é? Agora, a alimentação, eu costumo dizer que é 70% a 80%, porque eu vou dar um exemplo, eu uso muito este exemplo nas palestras que eu dou. Há um jogador angolano que se chamava Quinzinho em vida,
E o Quinzinho foi um jogador profissional há uns anos esta parte. Jogou em Portugal. E ele morreu aos 45 anos e era fit, estava muito bem fisicamente e morreu a correr. Apanhou um ataque, um AVC e parou. Portanto, e isto para dizer o quê? A pessoa pode até fazer muito exercício, mas se não tiver bem em termos de saúde, e não é só a saúde estar com o corpo definido e sem gordura, há outras doenças, principalmente doenças provocadas pela aterosclerose, né, que é essencialmente o entupimento das veias, que uma alimentação convencional, né, com as carnes, os peixes, etc., qualquer pessoa está sujeita a contrair essas doenças, mesmo estando aparentemente bem fisicamente. Portanto, isto para dizer que a alimentação é realmente fundamental. Ok, então e depois num determinado momento decidiste que ias tornar esta cura que fizeste mesmo, este processo, ias tornar isso numa profissão. E então surgiu o coach nutricional, é isso? Exatamente. Pronto, antes do Covid, juntei-me a alguns amigos. Eles também iniciaram este tipo de alimentação nutritária na altura e tiveram resultados também muito bons e decidimos criar uma empresa que se chama Nutritário parte do... Pronto, e foi nessa altura que eu depois fiz a formação, em 2019, fiz a formação com o Dr. Furman. Pronto, e a partir daí começamos a prestar uma série de serviços, nomeadamente esta parte do coach nutricional, e posso dizer, com modéstia, que ajudamos a salvar algumas vidas aqui em Angola. Pessoas que estavam mesmo à beira do colapso e conseguimos reverter, portanto, sem medicação. Algumas até tinham diabetes, outras tinham problemas de coração sérios e conseguiram ficar bem, não é? Portanto, isto comprova de que, pronto, isto foi uma grande satisfação. Pronto, desde então, este trabalho do coach nutricional, eu faço outras coisas também, não é? E desde a Covid, desde depois da pós-pandemia, então comecei a trabalhar mais com os colégios, né? Porque eu tenho um amor muito especial por crianças e então aliei uma coisa à outra. Então agora o meu trabalho é essencialmente junto de escolas e colégios a passar esta mensagem de nutrição, de alimentação saudável nas próprias escolas. Ok, e começa-se logo de pequenino. Mas já vamos voltar aqui a este tema, mas diz-me uma coisa. Qual é a diferença entre um coach nutricional e um nutricionista? Bem, esta definição, estas definições acabam por estar assim há uma área cinzenta muito grande. Porque hoje em dia há tantas terminologias, não é? Até ao personal stylist, o personal assistant, quer dizer, há tantas terminologias aí que as pessoas acabam sempre por... É uma linha muito tenue. Mas eu acho que a principal diferença, pronto, se falarmos de um nutricionista convencional, é alguém que saiba qual é o valor energético, portanto está mais ligado à parte da nutrição em si e à parte clínica, digamos assim. Portanto, os efeitos da nutrição, etc. O coach já não se cinge apenas a esta parte nutricional em si, ou a parte dos alimentos, mas sim também a vertente um pouco emocional e espiritual, em alguns casos. Portanto, é mais abrangente. E a gestão do stress, e é um trabalho mesmo de acompanhamento, de conhecer a pessoa, da mesma forma que tem o PT, não é? O personal trainer no exercício físico, o coach nutricional faz esse trabalho. Bem, como disse... Deixa-me perceber, porque um nutricionista
é alguém que se formou, fez uma licenciatura, porque é uma licenciatura, a nutrição, as ciências da nutrição, ok? Então, uma pessoa para poder ser coach nutricional não precisa de fazer uma formação universitária e ser nutricionista, é isso? Não, eu acho que aqui, pronto, o curso que eu tirei, formei-me noutras áreas, né? Gestão e em marketing, onde até tirei o mestrado em Inglaterra. E depois esta foi uma formação no instituto, mas não é uma formação superior, foi de um ano intensivo, mas abordou-se a parte científica de uma forma muito intensa mesmo. Portanto, é a parte teórica e a parte prática. O meu background, depois também noutras áreas de experiência profissional, deram-me esta capacidade e a possibilidade de poder trabalhar a este nível, como coach, né? Porque também já liderei muitas equipas, noutros trabalhos que fui fazendo. O nutricionista pode ter a formação, mas fica muito limitado, portanto, em fazer emendas, em dizer, olha, pode comer isto, pode não comer aquilo, os alimentos mais adequados são estes e estes, e muitos nutricionistas acabam o seu trabalho aí. Não têm esta vertente de formação, de coach, não é? De acompanhamento. Portanto, e há uma rigidez muito grande. Mas eu entendo, porque aqui o teu foco é o coach, mas a questão da nutrição, então, porque o nutricionista, não é? Faz o acompanhamento, dá uma explicação, tem uma formação relativamente ao efeito, ao impacto que os alimentos têm no corpo da pessoa. Okay? O que é que, tirando a parte do coach, de qualquer coach, tem a parte da questão da motivação, da força de vontade, de ajudar o cliente a ter a resiliência. Qual é a componente nutricional, qual é o conhecimento que esse coach vai passar de forma a que a pessoa tenha a certeza e tenha uma garantia de que está a ser bem acompanhada ou que está a ter, por exemplo, a alimentação correta e aquilo que ela necessita para o seu estado de bem-estar. Para o seu estado de saúde e bem-estar. Essa é uma excelente pergunta. Eu falo por mim, eu sinceramente não conheço mais nenhum coach nutricional aqui em Angola, não conheço. Falando do meu caso específico, o curso que eu tirei de Ciências da Nutrição, Estudos Nutritários, com o Dr. Fana, eu aprendi tudo isso. Portanto, eu faço emendas, faço planos de detox, tenho receitas, cozinho. Portanto, fiz adaptações para os nossos alimentos aqui, nossos ingredientes nacionais, sei o valor nutricional de cada alimento. Portanto, este lado teórico que os nutricionistas têm, eu também tenho essa formação. Com a vantagem de não estar formatado naquilo que é a medicina convencional. Porque a maioria dos nutricionistas estão formatados para a medicina convencional. Ok? Onde podem, sim, senhora, dizer vamos seguir este regime alimentar e mais. Também a maioria dos nutricionistas acabam por receitar dietas, não é? Não é um estilo de vida diferente. O que nós estamos aqui a falar é diferente. Portanto, eu quando faço um plano de detox para a pessoa perder peso, não é apenas para perder peso. É perder peso e ficar saudável para sempre. Livrar-se das doenças. Aliás, é o contrário até. É comer para livrar-se das doenças e na sequência disso, como consequência, vai perder peso. Portanto, o foco não é perder peso, é melhorar a saúde. Portanto, e aí estamos a falar de uma perspectiva totalmente diferente. Portanto, e para isso acontecer, não pode ser apenas com a prescrição de um plano alimentar, se não houver todo este acompanhamento. Portanto, eu acho que esta é a grande diferença entre um nutricionista. E há nutricionistas também que não conhecem as doenças. O nutricionista vai dizer, olha, o senhor quer perder peso, coma isto. Mas não vai dizer, olha, o senhor tem aterosclerose, tem as suas veias entupidas e precisa de comer este tipo de alimentos para tratar da sua saúde. Então, e, em consequência,
caso, mas pronto, mas é só aqui uma pergunta. Tu, não sendo médico, como é que fazes essa diagnóstica relativamente a estas doenças? Não, é simples. Eu faço uma consulta com as pessoas, pergunto qual é o histórico de doenças. Normalmente as pessoas vêm com alguma enfermidade. Olha, sofro de diabetes, ou sofro disto. Eu não sou médico, né, como disse, mas sei quais são os sintomas, estudei isso, não é? Quais são os sintomas, quais são as causas e como é que isso se pode combater. E não há muito segredo. Este tipo de alimentação, esta aqui é a grande a magia, este tipo de alimentação trata de todas as doenças ao mesmo tempo, não é? Aqui, nós quando olhamos para a nutrição e para o corpo humano, temos que olhar para um todo. O grande problema, por exemplo, da medicina convencional é que nós vemos cá médicos para tudo, não é? Ou médicos especialistas para cada órgão. Mas o nosso corpo humano funciona de forma integrada, não é? Não funciona, eu tenho o coração, não funciona de forma separada do cérebro, ou do estômago, ou do pâncreas. Embora cada um tenha a sua função específica, mas fazem todos parte de um todo. Portanto, e a alimentação nutritária trata do todo. Portanto, quando aparece alguém com alguma enfermidade, vamos dizer que tem problema de coração, não é só o coração que está inflamado, todos os outros órgãos também estão. Portanto, estou a perceber, mas o que eu queria perceber, imagina, por exemplo, que eu vá ter contigo procura de um coach nutricional, mas eu, por acaso, não sei que tenho problemas de coração, não sei que tenho problemas de hipertensão. Como é que tu me podes aconselhar, não sabendo o meu estado, o estado da minha máquina? Como é que está a minha saúde? O paciente normalmente leva os exames e diz o que sabe o que é que tem, não é? A maioria das pessoas vem para... Eu não souber. Pronto. Aí tem que ir ao médico primeiro para fazer um médico de clínica geral, perdão, para fazer os exames, não é? E ver. Portanto, nós vemos os níveis... Tu aconselhas ele a procurar um médico? Tens algum médico que tu trabalhas em conjunto ou não? Como é que isso funciona? Nós, como eu disse, neste momento o meu foco de trabalho é mais com as crianças, não é? Este trabalho de coach nutricional para os adultos é em casos muito específicos, não é? Mas quando o faço, as pessoas vêm já normalmente com os resultados dos exames. Mas e na sua maioria... não tiverem esses exames, então... Não, eu recomendo. Ou fazem cá em Angola, ou fazem fora. E pronto, há aqui várias clínicas, não tenho assim nenhum contacto específico com nenhuma clínica, mas pronto, é como disse. As pessoas vêm com os resultados, se não estiverem, nós também fazemos um diagnóstico, uma conversa, não é? Para saber exatamente o que é que a pessoa sente, o que é que come. Porque para nós é mais importante saber dos hábitos que a pessoa tem e mudar os hábitos, porque ao mudar esses hábitos, automaticamente vai tratar de todas as doenças que a pessoa tiver. Ao mesmo tempo, só com um tipo de alimentação. Portanto, então, o foco é mais naquilo que as pessoas comem e que devem deixar de comer e aquilo que devem comer. É por aí. Uhum. Ok, não, mas desculpa estar a insistir nesta questão. Eu como venho das ciências, então eu sou muito, muito cética e entender e perceber como é que um coach nutricional vai fazer uma anamnese, como é que ele vai fazer um diagnóstico clínico, não é? Como é que ele vai aconselhar? Não é? Porque essa questão por exemplo, imagina, tu disseste, não sabias, não fazias a mínima ideia que eras hipertenso, não é? Tinhas uma série de coisas, mas não tinhas essa noção. Foste ao médico primeiro e depois daí é que resolveste tomar conta da tua vida, assumir a responsabilidade pelo teu próprio processo. Mas existem muitas pessoas que não sabem e muitas das vezes começam processos sem ter noção realmente do seu estado físico e isso pode ser um problema, não é? Porque, por exemplo,
estamos aqui a falar de uma mudança alimentar genérica, não é? E que se calhar ao mudar os hábitos alimentares eu posso de alguma forma ficar com um déficit em alguma coisa que eu preciso para curar aquele meu problema. É mais nesse sentido que eu estou a tentar perceber como é que isso funciona, porque existem muitas pessoas que são críticas e são céticas, e principalmente aqui em Angola, não é? Onde já há uma ideia de que o sistema de saúde não é bom, de que não existem profissionais de saúde competentes e profissionais. Como é que nós podemos garantir que nós somos devidamente ajudados por uma pessoa que, por exemplo, não é médica, não é nutricionista, mas que tem uma formação dentro dessas áreas e que me diz, ok, nós vamos fazer aqui um acompanhamento, vamos mudar a alimentação e você vai ficar bom. Pois. Não, eu vou se calhar colocar a coisa de outra questão de outra forma. Quando nós vamos a um médico fazer uma consulta, num médico de medicina convencional, tanto faz aqui em Angola, em qualquer parte do mundo, o procedimento é quase sempre o mesmo, né? Há uma consulta, é realizado um diagnóstico. Nesse diagnóstico podem ser solicitados os testes ou os exames para aferir os níveis, pronto, seja de que níveis forem, em termos de sangue, urina, fezes, etc. E depois, logo a seguir, é prescrita uma medicação. Em 90%, para não dizer 100% dos casos da medicina convencional, este é o procedimento. E as pessoas, por exemplo, eles dizem, uma vez diabético, é diabético para toda a vida. Uma vez hipertenso, é hipertenso para toda a vida. E tem que tomar medicação toda a vida. Portanto, as pessoas vêm já com esse histórico de não ter resultados positivos. Portanto, aquilo que nós oferecemos é uma alternativa natural e a pessoa chega lá, consegue, por exemplo, quem é hipertenso, pode até continuar a tomar os seus medicamentos, mas à medida que vai mudando a sua alimentação, a sua tensão vai baixar naturalmente e não tem necessidade de tomar tantos medicamentos. Portanto, isto para dizer, estou a dar este exemplo para dizer o quê? Que a própria medicina convencional, onde se fazem os exames, fazem os diagnósticos e dá-se a medicação, está-se apenas a tratar, a identificar os sintomas e a tratar os sintomas. Não se está a atacar a causa. Portanto, e aquilo que nós estamos a fazer aqui é atacar a causa. Embora não tenhamos esta capacidade ou esta qualificação académica para prescrever qualquer tipo de medicamento. Aliás, nem queremos prescrever medicamentos. Mas esta componente académica de um médico, por exemplo, mas os nossos resultados são muito mais eficazes e duradouros. Portanto, é por aí que... Agora, claro, a responsabilidade é de cada um, não é? E se a pessoa se sente na necessidade de ter um acompanhamento médico para se sentir mais seguro, vai continuar a haver um médico. Por que acontece também com a questão da medicina e dos medicamentos? Os medicamentos são uma licença que nós temos para continuar a manter os mesmos hábitos de vida e a esperar que tenhamos resultados diferentes. E isso não acontece. Por isso é que vemos pessoas com diabetes, continuam a ter uma alimentação de alimentos inflamatórios, pró-inflamatórios, e nunca vão ficar curados. Portanto, esta é a realidade. E acabam sempre por ter que tomar mais metamorfina, mais insulina, depois chegam a coisa de ter que amputar um órgão e tal, e depois acabam muitos por perecer. Quando não há necessidade, com uma mudança nutricional resolve-se o problema. Então, diz-me uma coisa, então faz sentido ou não faz sentido, por exemplo, uma pessoa ter um nutricionista e um coach nutricional? Bem, se o coach nutricional seguir uma alimentação nutritária ou algo similar, não faz sentido ter um nutricionista. É que é assim, aqui o conselho que eu posso dar, muito simples. Vamos comer como os nossos avós comiam. A ver, que é o quê? Como eles comiam e como eles viviam, como eles geriam o stress. Vamos fazer mais exercício, vamos rir mais, vamos gerir melhor o nosso stress
vamos deixar um bocadinho de lado mais a tecnologia, os telemóveis, os tablets, a televisão, vamos conviver mais uns com os outros, não é? Vamos comer alimentos vivos, não é? Vamos fugir da carne e do peixe, porque a carne e o peixe, intrinsecamente, mesmo que forem alimentos animais que não sofreram, ou que comem nos pastos, e que é carne que não levou antibióticos, mesmo assim, intrinsecamente, os produtos de origem animal têm o colesterol. O colesterol, o corpo humano, por exemplo, nós produzimos o nosso próprio colesterol. Mas não precisamos de ingerir colesterol de outras fontes externas. Mas isso os animais trazem-nos. Os animais têm uma proteína, ou uma hormona que se chama IGF-1. Isso é uma hormona de crescimento que é específica ou foi desenhada para aquela espécie. Nós, ao ingerirmos essa carne, ou a beber esse leite, ou a comer esse queijo, estamos a ingerir uma hormona que causa distúrbios a nível dos nossos sistemas hormonais, como é o caso da próstata, dos ovários, dos seios. Portanto, tudo isso tem a sua explicação científica. E aqui o Dr. Fuhrman ensina-nos isso. E então é isso que eu estou a dizer. Seguindo este tipo de alimentação, nós não temos que nos preocupar, porque vamos ter uma vida mais saudável. E podemos, sim senhora, reduzir na medicação e acreditar mais na natureza mesmo. Olha, então aí diz-me uma coisa, e com questões como o glúten, bom, lactose, acabaste de falar relativamente ao queijo e ao leite, mas qual é a perspectiva desse especialista relativamente ao glúten? O glúten, tal como outras substâncias, o glúten, pronto, se quisermos entrar mesmo no pormenor, o glúten, as pessoas têm a sensibilidade ao glúten por causa do seu microbioma. O microbioma, para quem não sabe, o nosso trato digestivo tem fica sensível. E o que é essa sensibilidade acontece por causa do quê? Do tipo de alimentação que nós temos. O glúten, o trigo, soja, milho que nós consumimos, na sua maioria é geneticamente modificado. E é geneticamente modificado e, para além disso, o tipo de agricultura convencional industrializada também, esses alimentos levam com muitos pesticidas. Entre eles... Mas é daí que vem o glúten? Não, o glúten não vem daí, porque mesmo aqueles que não são geneticamente modificados têm glúten. Pois, mas eu estou a chegar a porque que as pessoas têm problemas com o glúten. O glúten em si não constitui problema. O problema é que as pessoas são sensíveis ao glúten, não é? E essa sensibilidade tem a gênese numa disfunção no nosso trato intestinal, no nosso microbioma, que são os pesticidas, essencialmente, ou de uma forma inicial, alimentos geneticamente modificados ou os pesticidas que destroem o solo, por um lado, e destroem o nosso microbioma. O nosso microbioma é a nossa base. Aqui, por exemplo, as pessoas não sabem, nós temos, o corpo humano tem 50 a 70 trilhões, 50 trilhões de células. De vírus e bactérias tem 10 vezes mais. E a maioria dos vírus e bactérias funcionam aqui no nosso trato intestinal. E é esse número elevado de vírus e de bactérias que nos protegem. Portanto, e quando nós ingerimos esses alimentos, e esse pesticida, ou rastros, vestígios deste pesticida, no nosso microbioma, destrói a nossa capacidade e torna o nosso intestino sensível. E é sensível a várias coisas, entre elas o glúten. Portanto, e tem outras também. Ok, entendo. Obrigada pela explicação. Olha, diz-me uma coisa, então agora, neste momento, a tua grande aposta é na educação das crianças nos colégios. Conta-me lá, o que é que tu fazes, tu e a tua equipa, o que é que vocês fazem nos colégios, concretamente? Bem, nos colégios é um trabalho muito interessante, porque nós estamos com uma missão
de transmitir aos alunos, o nosso público-alvo são os alunos das creches e até o ensino primário, o nosso público-alvo principal, mas também os alunos da secundária, ou do primeiro e segundo ciclo, professores e encarregados de educação. Então, temos um projeto muito interessante que se chama Comida Saudável na Escola, onde nós vamos realizar workshops de comida saudável, workshops práticos, onde pomos as crianças a cozinhar alimentos saudáveis, refeições saudáveis. Um tema que nós usamos foi a redução do açúcar e mostrar, por um lado, quais são os malefícios do açúcar e, por outro, alimentos doces, mas saudáveis. E as combinações que podem ser feitas com os vegetais. Portanto, encontramos aqui, nesse público-alvo, uma abertura muito grande, até porque os jesuítas sempre dizem que dê-me uma criança e até aos 7 anos eu formo o caráter dela. Então, nós queremos um bocadinho seguir este exemplo e pelo menos até aos 12 anos, nós conseguirmos criar essa consciência nas crianças. E graças a Deus tivemos aqui resultados muito positivos e até relatos depois dos próprios pais e os diretores dos colégios a darem-nos esse feedback, em que depois deste workshop as crianças chegavam a casa e pediam aos pais: não, já não quero comer mais açúcar, mamãe, eu quero fazer aquele batido que leva o ananás e o pepino, quero fazer a minha bolacha de banana e aveia, pronto. E alguns até fizeram vídeos e mandaram para a escola, depois a escola mandou para nós. Portanto, e é esta mensagem que nós estamos a passar. Não só de mostrar na prática com alimentos nacionais, orgânicos. A banana, por exemplo, não é aquela banana de casca amarela do supermercado, mas sim aquela de casca verde, que nós encontramos nos nossos mercados. Portanto, temos aqui em Angola ingredientes e alimentos altamente nutritivos e ainda biológicos. Ok? Outro aspecto também que é importante referir. Com os pais também fazemos palestras e algumas demonstrações. E há muito aquele estigma, e nós trabalhamos com os colégios privados essencialmente porque, pronto, primeiro é onde conseguimos alguma rentabilidade, não é? Também temos que cobrir esse lado, mas por ser um extrato social, onde há mais abundância e as pessoas acabam por comer pior, não é? Então, estamos aí nesse segmento e há um estigma ainda muito grande. Deixa eu só perguntar. Isso pressupõe-se que as classes com menos rendimento, nessa ótica de ideias, deveriam ou comem melhor. Em algumas situações, mesmo sem saberem. Eu vou já explicar o porquê. Embora também, mesmo nas classes de classe mais baixa, digamos assim, temos financeiros. Espera aí, Célia, porque a tua imagem me deixou estar focada, não sei o que é que se passou ali. Pois, eu também estou aqui a ver. Não sei. Mas continuas a ver, não? Não, mas está desfocada. É porque houve aí algum movimento que fez com que a imagem... agora melhorou. Está bem. Pronto. Não, estava a dizer que há um estigma por parte dos muitos encarregados de educação, que é acharem que há determinados alimentos que os filhos não devem comer. Porque, pronto, aquilo é, por exemplo, a batata doce, a banana pão, a gingoba, a mócoa. Portanto, tem muitos pais que dizem: não, meu filho, pequeno almoço tem que ser leite, ou com choca-pique, com isto e aquilo que são os produtos processados e que fazem pior. Pão com queijo e fiambre. Pronto, esses são os produtos que fazem pior mesmo, causam uma inflamação gravíssima e que tem muito açúcar. Ok? E começam logo desde pequenos a ingerir
começam logo desde pequenos a ingerir veneno, não é? Basicamente é isso. E é incrível o número de crianças que há com autismo, com elevado espectro de autismo, com síndrome de Down, com déficit de atenção, com diabetes, obesidade. Tem muitas crianças, muitas mesmo. E isso terá a ver com a alimentação? Qual é o link com a alimentação? Tudo isso tem a ver com a alimentação. O açúcar é um dos principais vilões. No caso das doenças degenerativas ou neurológicas, no meu caso do Parkinson, Alzheimer e o autismo, são disfunções neurológicas, todas elas. E os pais, aquilo que comeram durante a sua adolescência, passa para os filhos. E em alguns casos até passa para a terceira geração. Pode não sofrer agora os filhos, mas os netos vão sofrer ainda mais. Portanto, tudo isso... E então nós acabamos por fazer as palestras sobre esta temática com os pais. Eles vão aos colégios e fazemos isso. Fazemos umas dinâmicas também. E depois fazemos umas demonstrações de alguns produtos, que esses que eu falei, como é que eles podem ser preparados de forma saudável para serem refeições saudáveis e apetitosas, né? Gostosas, saborosas neste caso. Então, esse trabalho que estamos a fazer de sensibilização, de desbravar terreno, digamos assim, e os pais acabam muitos por ficarem surpreendidos como é que podem ter uma alimentação muito mais saudável e gastar menos. Não é? Olha, já agora deixa-me perguntar, porque eu sei que vocês organizaram um festival, o Canucos, não é? Canucos Qual Fest. foi a ideia? Qual é a ideia desse festival? Pode ser. A ideia do festival, o festival é um festival intercolegial. Tivemos lá cerca de 20 colégios e quase 6.000 pessoas. Portanto, e uma das atrações do festival foi, nós fizemos lá uma exposição de moringas. Uma vertente também desse nosso projeto da comida saudável na escola é trabalhar com horta, implantar e promover hortas biológicas, hortas biológicas e pedagógicas. Portanto, onde os alunos podem também estar em contato com a terra, aprenderem a cultivar, aprenderem todo o processo, não é? Desde a preparação da terra, a fertilização até a colheita. E fazer também interligação com outras disciplinas a nível do currículo escolar. E esse trabalho fizemos este ano. Portanto, plantamos 5.000 moringas nos vários colégios e essas moringas depois foram transportadas lá para o festival. Portanto, e foi uma atividade que fizemos, chamou-se Caça ao Tesouro, onde os pais e os filhos foram procurar a sua moringa. Portanto, eles fizeram também um trabalho de reciclagem, entretanto, que foi o vaso onde a moringa foi semeada, que era um garrafão de 5 litros de água que eles depois decoraram. Em alguns casos até levaram para casa, os pais também decoraram. Portanto, incorporamos aqui também essa vertente. E o desporto, também o festival tem o desporto. Introduzimos já, por exemplo, refrigerantes zero, era tudo sumos naturais, de moco, limonada, pronto. Com um bocadinho de açúcar ainda, mas pronto, já houve esta mudança, porque também não pode ser tudo radical e de uma vez, não é? Portanto, é um processo progressivo. E então foi muito positivo nesse sentido. Os pais gostaram muito, as crianças também, e é algo para continuarmos. Ok, nós temos aqui mais 4 minutinhos, uma hora passou muito rápido, mas eu sei que pronto, que dentro de breve vamos ter aqui uma parceria também com a Prana Angola e mais uma outra organização, a YSP. Como é que tu vês isso e já para as pessoas poderem perceber que vêm coisas, novidades boas? Conta-nos um pouco do que é que vai acontecer nos próximos tempos com estas parcerias. O que é que vai acontecer aqui em Luanda? Bem, nós vamos reforçar neste projeto da comida saudável na escola, vamos reforçar aí para uns 60 colégios, esse é o nosso objetivo, e com a parceria com a Prana Angola
Portanto, vamos introduzir o Prana Kids e com a YSP o Caráter em Ação. E temos também a tia Isabel Fontes, que é a nossa querida. Já devo já mandar um grande beijinho para ela. E a Isa, que vai também participar com o programa que ela tem, que é Comer Bem com Pouco Dinheiro. Portanto, vamos juntar essas forças para ter um programa holístico, para não falarmos só apenas da nutrição, mas também incorporar a parte espiritual, a parte da formação do caráter, e então termos assim um projeto mais abrangente e que ajude realmente os encarregados, todos os atores, não é, do ensino, os encarregados, os professores e essencialmente as crianças, a terem contacto com a terra, com o seu lado espiritual, com o seu lado comunitário, né? O seu lado do respeito, o respeito a si próprio, o respeito à terra. Portanto, é um regresso às nossas raízes, às nossas origens que nós queremos. Muito bem. Olha, e diz-me uma coisa, e por exemplo, das pessoas, os pais encarregados de educação que estiverem a ouvir e estejam a pensar, eu também quero isto para o colégio do meu filho ou da minha filha, como é que eles podem fazer para, por exemplo, informar a direção ou estimular as escolas a participarem nestes projetos? Sim, basta escreverem para nós. Nós estamos aqui no Instagram, temos o nosso canal no Instagram ou no Facebook, tem também o nosso contacto, que é o 927-955-433. Depois poderá ser... 927-955-433 e poderão entrar Qual é em a página contato do Instagram? Qual é o vosso Instagram, já agora? Do Instagram e do Facebook é Nutritário. As duas. Okay. Pronto, as pessoas também podem procurar a Prana Angola, com o projeto Prana Kids, que pronto, também vai estar aqui, vai dar suporte a este sonho do Nutritário e reforçar a equipa. Nós estamos muito ansiosos para poder trabalhar convosco e eu tenho a certeza que, de uma forma muito, deixa-me dizer, humildemente, queremos dar um contributo também para uma sociedade melhor, para que estas crianças, que são os futuros dirigentes de Angola, que eles possam, desde muito cedo, desenvolver esta sensibilidade, esta conexão, como tu dizes, e que é de facto o nosso lema, voltar às origens, voltar a esta conexão com a natureza, com tudo o que é bom, saudável e bonito, e contribuímos assim para uma sociedade mais saudável, uma sociedade melhor. Olha, Célia, vamos já acabar, só temos mesmo um minutinho. Queres deixar alguma mensagem em especial para todas as pessoas que nos estão a ver, que nos vão ver ainda? Bem, eu queria dizer que amem-se, não é? Ter amor próprio, amor ao próximo, amor à terra, cuidem bem da vossa saúde, façam escolhas nutricionais acertadas. Se têm alguma enfermidade, algum problema de saúde relacionado com a alimentação, que normalmente é esse o caso, não tenham receio de dar o primeiro passo. Não é necessário fazer uma mudança 100% radical, mas deem o primeiro passo. Comecem por comer uma salada todos os dias, ou beber um detox com vegetais crus e fruta crua todos os dias. Já é o primeiro passo. Reduzam nas outras coisas e sejam felizes. Olha, Célio, mesmo muito obrigada primeiro por teres aceito o convite, segundo por esta explicação. Eu penso que hoje as pessoas ficaram mais elucidadas do que é isto de um coach nutricional. Também já sabem como te encontrar, se precisarem de um apoio, de motivação, e tu, como um experiente que passaste por esses processos, sabes a importância de não sair sozinho, de não estar só. Eu tenho a certeza absoluta que quem te procurar vai ter um acompanhamento excelente, recomendo. Então, nós vamos continuar nesta nossa jornada.
entre a parceria entre a Nutritária e a Prana Angola, nomeadamente com o programa Prana Kids. Portanto, nós vimos por aqui e por além, eu tenho a certeza que vamos falar mais vezes e as pessoas, eu convido a todos a nos seguirem e a aguardarem pelas próximas novidades que vão sair dentro em breve e que eu penso que será um contributo singelo para um mundo melhor. Okay? Eu agradeço de coração, namastê e vemo-nos dentro em breve. Obrigada. Sim, senhora. Uma boa noite a todos. Obrigado, eu. Boa noite. Adeus, adeus. Boa noite. Obrigada a todos pela vossa presença. Até para a semana, em 1 hora com a terapeuta.